Acoplavam nos próprios uniformes e faziam os próprios backups de imagens. Nós falamos, se a tropa está fazendo isso voluntariamente, pode ser que aí tenha a fumaça de um bom projeto. E, ao pesquisar, percebemos que diversos países do mundo tinham seguido esse caminho, de utilizar câmeras corporais como um complemento à atividade policial. O projeto, então, ele foi antecedido por um estudo randômico, com uma universidade inglesa, que, durante praticamente 6 meses, utilizando 100 câmeras, fazendo todas aquelas variações de experimentos para validar os achados, encontrou uma série de achados que a gente considerou positivos. Desde o menor número de queixas contra os policiais por abuso, até a redução da subnotificação na violência doméstica, passando por menores situações de desrespeito e agressão aos policiais. Eu falei, pô, então isso é uma coisa boa. Lembra que a gente está falando nos anos 2016, 2015, pouquinho de 2017, enquanto esse processo rolava. E algo que era apontado das nossas pesquisas como a principal fonte de preocupação, de estresse, de descontentamento dos policiais, era a sensação de vulnerabilidade e insegurança na atuação operacional. O policial sentia que a voz dele não tinha vez em muitas esferas, em muitos locais. Então, ele prendia alguém traficando drogas e no dia da audiência era a palavra dele contra a palavra de outra pessoa. Alguém ia na corregedoria ou em várias corregedorias dizer que ele cometeu um desvio de conduta e ele não conseguia se defender. Alguém filmava uma ocorrência de um ângulo desfavorável e ele não conseguia, a instituição não conseguia contrapor para defendê-lo, porque não tinha as próprias imagens, e muitas vezes quem divulgava com interesses que eram interesses de prejudicar o policial e a corporação. E, por último, né, que a conduta do policial muitas vezes saía de controle pela sensação de anonimato, pela sensação de que quem já patrulhou, e eu já patrulhei muito, sabe que na madrugada a nossa sensação é de que nós estamos sozinhos, donos do próprio nariz. Por isso que a formação dos policiais, o recrutamento e a seleção, o acompanhamento psicológico e o treinamento constante são tão importantes, porque diferente do que a população imagina, a atuação policial é de uma grande independência. O programa de câmeras, então, foi decidido e nós colocamos câmeras no estado inteiro, câmeras corporais. Nós utilizamos uma tecnologia própria, então ela foi um combo licitado câmeras, um software de gestão de imagens e um software de gestão de banco de dados de imagens, e nós tivemos uma série de evidências nossas, de experiências, não de evidências, interessantes. Primeiro, o nosso programa, Alberto, ele se baseava prioritariamente em 3 eixos. Proteger o policial de falsas acusações, prender melhor, fornecer melhores evidências que complementasse e tornasse mais efetiva a ação policial e produzir legitimidade através de uma exposição do que é a realidade do trabalho policial, ao mesmo tempo que essa transparência serve como um mecanismo de controle comportamental nesses momentos. Qual foi o modelo que nós adotamos? Nós fizemos algo que não tem igual no mundo. Nós adotamos o critério não de uma câmera por policial, mas de uma câmera por equipe, para caracterizar que aquele equipamento era um equipamento à disposição da equipe para produzir melhores resultados. Então, essa foi a primeira diferença. A segunda é
no que diz respeito ao grande nó desse tipo de projeto, que é a decisão de acionar a câmera. Quando a gente vê toda essa discussão, que hoje é ideologizada, o principal foco é sobre o controle do acionamento da câmera. Então, a gente tem desde um modelo mais soft, que é o policial escolhe. Você tem um modelo onde o policial escolhe, ele aciona, mas tem um protocolo rigoroso. E tem um modelo de acionamento automático e o modelo que filma o tempo todo. No nosso, como nossos policiais são todos digitais, eles recebem as ocorrências em smartphones e tablets, quando ele recebe a ocorrência, ele diz central, ele aperta um botão, estou iniciando o atendimento da ocorrência. A câmera é automaticamente acionada. Por que essa decisão? Porque quando nós fizemos lá o estudo, nós constatamos que quando o policial decide o momento de acionar, ele muitas vezes, pelo estresse, pelas pressões, ele esquece. E às vezes acontecia uma coisa pior, Alberto. Ele tinha um ciclo que provocava o uso da força, que justificava o uso da força, mas a câmera estava desligada. E quando ele decidia usar a força, ele acionava. E quando a gente ia buscar as provas para utilizar na apuração